Oi, pessoal! Então, o assunto escolhido, né? Eu fiz uma enquete no Instagram, nos meus stories, e o assunto escolhido pela maioria foi sobre relacionamento amoroso. Então, por que será que tanta gente quer saber sobre esse tema? Eu tenho uma ideia. É porque, na realidade, nós vivemos em função dos nossos relacionamentos amorosos. Não só amorosos sexuais, mas os nossos relacionamentos amorosos em geral. Os relacionamentos que a gente estabelece com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, enfim, todas as relações que a gente tem é aquilo que compõe a nossa vida. Então, por isso, um interesse tão grande. Só que hoje, nesse vídeo, eu vou focar sobre os relacionamentos amorosos sexuais. O que significa isso? O marido e mulher, o parceiro, a namorada, o namorado. Então vai ser sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Fazer algumas reflexões. Não sei se todos sabem, mas eu sou casada há 23 anos. Eu vivo, né? A gente já tem uma convivência de 28 anos. Então foram 5 anos de namoro e noivado e depois 23 anos de casada. Então eu tenho quase 30 anos vivendo um relacionamento amoroso. E isso para muitas pessoas gera uma certa curiosidade. Como é que tu consegue? Muita gente já fez essa pergunta. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Mas depois que a galera quis me ouvir falar sobre isso, eu comecei a fazer algumas pontuações, eu comecei a cavocar ali dentro do meu relacionamento o que fez com que ele fosse tão longevo, né? Ele tivesse uma durabilidade tão grande. E eu cheguei a uma conclusão, talvez até chocante para a maioria das pessoas. Na realidade, eu utilizo dentro do meu relacionamento a mesma base dos alcoólicos anônimos. Um dia de cada vez, ou só por hoje. Aí vocês vão me dizer assim, nossa, que terrível. Não é. Entendam, só por hoje, ele te liberta de um peso enorme. O só por hoje, ele te faz dar o melhor de ti, ser a tua melhor versão, de uma maneira assim, sem tanta cobrança, sem tanto desespero. Então, só por hoje. Como também ele te faz muitas vezes aceitar o outro da forma como ele é, muitas vezes o mau humor dele, só por hoje. Amanhã pode ser que esteja diferente. Então, é dessa forma que eu tenho levado o meu relacionamento e que tem dado super certo. Certa feita, um amigo me disse assim, um amigo que já teve vários relacionamentos, e ele me disse assim, tu não pode falar sobre relacionamentos, tu só teve um. E eu disse pra ele assim, aí que tu te engana. Se tem uma coisa que eu posso falar é sobre relacionamento, porque disso eu entendo. Eu não posso falar sobre separações, mas sobre relacionamentos isso eu posso falar. E fazendo esse balanço dentro da minha vivência, o que eu percebo é isso. Só por hoje eu vou dar o melhor de mim. Só por hoje eu vou aceitar o meu parceiro como ele é, eu vou aceitar a dificuldade que ele tem em algumas coisas, eu vou aceitar a cara feia que ele faz para algumas situações, eu vou aceitar a toalha molhada em cima da cama ou a tampa do vaso sem levantar ou sem baixar, enfim, só por hoje. E isso nos tira um peso que eu detesto, que é o peso do para sempre. Eu sempre detestei isso. A pessoa que começa a dizer assim, eu te amo para sempre, nós vamos ficar juntos para sempre, já me perdeu. Eu não gosto disso. Por quê? Porque o para sempre, como já dizia Renato Russo há muito tempo atrás, sempre acaba. Então o que a gente precisa vivenciar dentro dos relacionamentos amorosos, principalmente os relacionamentos amorosos sexuais, é o hoje, é o agora, é o presente. Então agora nós temos que ser as nossas melhores versões para o outro. Agora a gente tem que mostrar para o outro o quanto ele é importante para nós. O quanto viver ao lado dele nos faz felizes. O quanto estar juntos, parceiros, sonhando os mesmos sonhos, nos completa. Então é o agora. O para sempre a gente não sabe. Colocar as nossas expectativas dentro de um para sempre é pedir para sofrer, é pedir para se frustrar. E o pior, é pedir para colocar a culpa no outro. Vê bem, a gente cria a nossa expectativa, a gente monta uma história ideal com um parceiro ideal e a gente coloca o outro lá dentro e exige que ele cumpra aquele papel
Muitas vezes que ele tem até aquelas mesmas falas que a gente idealizou, só que e se ele não tá afim? E se aquilo não representa quem ele é de verdade? A gente se frustra, a gente se magoa, a gente se decepciona. Eu costumo dizer que se relacionar amorosamente com o outro requer de nós uma disposição para mudança. Porque eu não sou a mesma Ana que o meu marido conheceu. Ele também não é o mesmo de quando eu o conheci. Nós estamos mudando constantemente, porque quem permanece o mesmo, desculpa, tá doente. A gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo em muitos aspectos. E o que isso ocasiona? Ocasiona transformações. Então, se tu enche aquela relação de expectativas, tu estás realmente te colocando no lugar de quem vai sofrer frustrações. Não tem como ser diferente. Então, a ideia do só por hoje é justamente essa. Hoje, a relação que você vive, ela tá boa. Hoje, você se sente bem, você sente prazer em estar se relacionando com essa pessoa. Se a resposta for sim, continua, só por hoje, não precisa ser para sempre. Até porque o para sempre dá uma ideia de que aquilo ali tá pronto, fechado, acabado e ok, vai viver para sempre daquele jeito. E isso, me desculpa, mas no geral, para os seres humanos que estão em constante mudança, em constante transformação, isso é desesperador. Porque a gente não consegue ser igual, porque a gente não consegue não mudar. Quando algumas pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas como tu tá diferente, como tu mudou, eu acho isso um elogio fantástico. Porque é pra gente estar diferente, é pra gente mudar. E quando a gente se relaciona amorosamente com alguém, é justamente ter esse cuidado e essa atenção de saber que o outro vai mudar, assim como nós também vamos mudar, e adequar, e organizar e alinhar novamente os nossos desejos, os nossos planejamentos, para que a gente possa seguir junto. Não existe fórmula mágica. Eu podia dizer a vocês aqui que existe uma fórmula mágica. Não, não existe uma fórmula mágica. Mas existem caminhos que facilitam esses relacionamentos. É muito mais fácil eu entender que o outro tem o direito de ser diferente daqui a um mês, daqui a um ano, porque eu também serei diferente. Mas esse diferente não significa que não me ame mais, não significa dizer que não é melhor. É só diferente. E ter essa consciência e ter essa perspectiva de uma forma positiva, ela só faz com que o relacionamento cresça, amadureça e permaneça, mesmo que só por hoje. Então, essa ideia de trazer, essa filosofia do Alcoólicos Anônimos para os relacionamentos amorosos surgiu muito clara para mim. Porque de fato é assim que eu levo a minha vida. Outra coisa que a gente precisa considerar quando o assunto é relacionamento é o seguinte: às vezes as pessoas pensam assim, mas se não der certo, separa. Então isso vai criando ao longo da nossa vivência relacionamentos muito superficiais. São as relações líquidas, onde não existe um esforço nenhum das partes para alinhar, para reorganizar aquela relação. Então eu digo a vocês, se você quer viver um relacionamento amoroso duradouro, você precisa estar disposto a abrir mão de muitas coisas, a renunciar a determinados comportamentos. Eu não estou dizendo abrir mão de ser você, não. Você precisa ser quem você é. Mas você precisa entender que o outro também é um indivíduo que carrega vontades, desejos, aspirações, sonhos diferentes dos seus. E é preciso que haja então um alinhamento desses desejos, dessas ambições, para que vocês possam crescer juntos. Porque de fato eu não acredito em relacionamento duradouro sem alinhamento de propósitos, ou pelo menos sem uma ressonância de sonhos. É muito difícil um casal prosperar no sentido de amor, cada um pensando totalmente diferente, querendo coisas totalmente diferentes. Então nós podemos pensar diferentes, claro, sempre. Nós sempre iremos pensar. Quem pensa igual, tá mentindo, porque tá fazendo de conta que pensa igual ao outro, mas é mentira, porque nós somos seres únicos. Então a gente pensa diferente. O pensar diferente, ok, é uma ferramenta muito bacana. Agora, o querer coisas totalmente diferentes, isso é um sinal de alerta.
Casais que têm relações duradouras, que vivem relacionamentos felizes, eles sempre têm uma meta objetiva em comum. Porque é isso que nos faz permanecer ligados. Às vezes as pessoas pensam, o sexo. Gente, o sexo é muito bom, é muito importante. Mas eu nunca vi um relacionamento começar só pelo sexo e nem se manter só por ele. Quem achar isso tá muito iludido e vai quebrar muito a cara. Então o sexo ele faz parte do combo. Mas ele está muito longe de ser o tripé que mantém um relacionamento duradouro e feliz. Então aí existem muitas outras coisas. Dentre elas eu podia dizer para vocês o respeito. É necessário respeitar o outro da forma como você gostaria de ser respeitado. É necessário você respeitar as escolhas do outro, a opinião do outro, a forma de viver do outro. Isso é fundamental. Outra coisa que eu costumo dizer que nesse tripé de relacionamento não pode faltar, a admiração. Em alguma coisa, o outro precisa exercer sobre você a admiração. Ou porque é extremamente honesto, ou porque é íntegro, ou porque sabe fazer demais aquela coisa que ele faz, ou porque é um excelente profissional. Enfim, não sei. Cada um sabe de si. Mas é fundamental num relacionamento que a gente admire o nosso parceiro. E o terceiro ponto do tripé é a comunicação. Vocês já perceberam que quando a gente namora é como se tivesse um papo sem fim? A sensação é que a conversa não acaba nunca, a conversa fala sobre tudo, conversa sobre tudo. E aí, a partir do momento que se tem uma relação mais próxima, ou casa, ou vai morar junto, enfim, que é a mesma coisa, parece que a conversa cessa, acaba. Passa-se a falar sobre problemas. Se no namoro se falava sobre sonhos, sobre metas, sobre, enfim, ideias e ideais, quando casa parece que a conversa passa a ser toda voltada para a vida prática. Então são os problemas, são os boletos, são as coisas da casa, são a lista de compra. E isso é um perigo muito grande, porque o amor é um sentimento fantástico. É o sentimento por excelência, mas ele se alimenta de pequenas coisas que muitos casais esquecem. E a comunicação é uma das coisas que alimenta o amor. Então, a gente esquece muitas vezes a comunicação generosa, amorosa. A gente esquece muitas vezes o elogio. A gente esquece muitas vezes a sacanagem mesmo na fala ali, no escrever uma coisinha mais picante, uma coisinha que desperte o interesse, o desejo. E aí a comunicação passa a ser, olha só, se você namora, se você tem um relacionamento só de namoro, dá uma olhadinha no teu WhatsApp, olha como é que tu fala com o teu namorado. Quem é casado, dá uma olhadinha como é essa conversa aí com o marido ou com a esposa. É assim, traz pão, traz leite, fala isso, pagou a conta de luz? E aí? Isso não alimenta o amor. Isso são coisas práticas, objetivas que, óbvio, nós vamos falar, nós vamos conversar. Afinal, dividimos uma casa, dividimos obrigações, só que a gente precisa ter um pouquinho mais dessa comunicação amorosa, gentil. Nós realmente precisamos falar para o outro o que ele significa para nós. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, você ama aquela pessoa, você considera aquela pessoa como realmente a pessoa da tua vida? Fala! Demonstra, mas eu prefiro não falar, eu demonstro com atitudes. Beleza, demonstra com atitudes, mas fala também. Surpreenda, entenda que a gente nunca perde falando coisas boas pro outro. Tem pessoas que não gostam muito de dizer eu te amo, ou você é a pessoa da minha vida, porque elas temem ficar vulneráveis, elas temem ficar frágeis na relação e o outro começar a fazer delas o que bem quer. Não caiam nesse jogo. Seja sincero, fale a sua verdade. Mostre para o outro o quanto ele é importante para você. Se ele não valorizar isso, se em algum momento ele utilizar isso contra você, é porque essa pessoa não é para estar na sua vida. E aí você com mais facilidade vai saber e vai tirar ela da tua vida. A comunicação num relacionamento, ela é uma base fundamental. O outro, ele não consegue adivinhar aquilo que você gosta ou aquilo que você não tolera. Não adianta fazer caras e bocas para mostrar para o outro que ele fez alguma coisa que você não se agradou. Não era muito mais simples chamar, olhar no olho, como eu estou fazendo contigo agora, e dizer: isso eu não gostei que você fez. Por favor, não faz de novo. É mais simples, gente.
Só que ao invés disso a gente cria muitas vezes todo um teatro, a gente fica com raiva, a gente bate porta, a gente quebra as coisas e o outro às vezes não consegue nem entender por que a gente está naquele estado de brabeza, de ira. Então a comunicação ela serve também para que a gente diga ao outro quais são os nossos limites, para que a gente diga ao outro quais são os nossos medos, para que a gente diga ao outro até onde ele pode ir conosco. E óbvio, para que a gente diga ao outro o quanto ele é importante na nossa vida. Então, se relacionar não é muito fácil, isso eu tenho que dizer a vocês. Mas também não é impossível e não é a coisa mais difícil. E todo mundo, de uma certa forma, deseja ter um relacionamento. Todo mundo quer, pelo menos, viver um grande amor. Isso é um fato. Nós somos seres relacionais. Então, o que eu posso dizer a vocês é: aquele Deus me livre, mas quem me dera, ele habita em nós sempre. Deus me livre, porque só traz sofrimento, dor, mágoa, enfim. Mas quem me dera, como eu queria ter alguém junto comigo. Então cabe a nós, né? Cabe a cada um de nós fazer com que o seu relacionamento dê certo, com que o seu relacionamento prospere, com que o seu relacionamento seja duradouro e feliz. Por que eu falo aqui tanto em duradouro e feliz? Não adianta nada a pessoa ser casada há 30 anos e viver numa merda. Isso aí, sinceramente, pra mim não é vantagem nenhuma. É melhor um casamento que durou 3 anos e nesses 3 anos eles foram felizes do que um casamento que dure 30 e nesses 30 anos tenham vivido o inferno. Então, tempo nesse ponto não significa ser bem-sucedido, tá? Eu digo a vocês o seguinte: o meu relacionamento ele tem quase 30 anos e nesses 30 anos nós sempre fomos felizes. Por isso, estamos juntos até hoje. Porque pode ser que amanhã, se acordar e não estiver bem e não for bom, e mesmo fazendo os ajustes, os alinhamentos, as ressignificações ainda não permanecer como eu quero, como ele quer, termina. Qual o problema? Então, sobre relacionamento a gente tem muita coisa para falar, né? Aqui eu poderia falar com vocês sobre a questão do ciúme, aqui eu poderia falar com vocês sobre a questão da traição, o que é realmente traição no relacionamento, né? Eu poderia conversar com vocês aqui sobre várias coisas e farei. Nós vamos falar sobre esse tema de uma maneira muito mais aprofundada nos outros vídeos, nos outros conteúdos, porque de fato eu acredito que nós precisamos dos relacionamentos para sermos felizes, porque de fato não dá para ser feliz sozinho.